Boa noite. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Então tá ótimo. Sejam bem-vindos então para o nosso primeiro culto de 2025. Que Deus abençoe para nós esse encontro, onde nós temos a oportunidade de buscar orientações de Deus para os primeiros passos, para as primeiras decisões, para as primeiras escolhas. Querer que Deus esteja presente no nosso caminho, buscar essa orientação na casa dele, pode ser algo altamente significativo e transformador para a caminhada, né? Temos aí um ano inteiro pela frente e temos muitas promessas de Deus de acompanhamento, de paz, proteção, amor e bondade. Então hoje nós temos a oportunidade de começar já fazendo essa busca, né, dessa orientação divina. E o primeiro momento que a gente vai ter, a primeira reflexão vai estar em torno de um pedido. Se vocês pudessem fazer um pedido para Deus hoje, para o início desse ano, qual seria o pedido de vocês? Esse é o tema do culto de hoje. Que pedido poderia ser feito neste momento? Quais seriam as nossas demandas, quais seriam as nossas expectativas e o que nós gostaríamos de ter especialmente da parte de Deus para darmos seguimento a este ano? Então os textos bíblicos vão estar nessa direção. Nós vamos nos encontrar com Salomão, que é um dos que faz um pedido bem importante, e outros também são sugestões de pedidos que a gente possa fazer. Nossos hinos estão também na ideia de buscarmos essa orientação da parte de Deus. Nós vamos começar cantando o primeiro agora, que é o número 66 do nosso livrinho. Nós estamos também neste momento saudando o pessoal que está em casa, assistindo o culto, né? Nós estamos hoje com um culto presencial, fazendo para vocês também a oportunidade desse encontro com a palavra de Deus aí na sua casa, na sua família. Sejam bem-vindos para esse nosso momento de louvor e adoração. Seguimos então cantando o primeiro hino. Faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal, e de alegres exaltemos sua glória celestial. O nosso culto então é sempre marcado pelo nosso encontro com Deus e a nossa aproximação com Ele. Nós sabemos que tem coisas que se interpõem entre nós e nosso Deus. Nossas imperfeições, por exemplo, nossas falhas, nossos pecados, fazem parte da nossa humanidade, mas atrapalham a nossa relação com Deus e impedem que a gente chegue na plenitude com Deus no nosso relacionamento.
E Deus, na sua grande bondade, no seu grande amor, Ele providencia já caminhos para que nós possamos chegar bem com Ele. E o primeiro caminho que a gente tem para se aproximar a Deus com mais dignidade é o do arrependimento. Trazer a Deus o pedido de perdão para que Ele limpe o nosso coração, a nossa mente, a fim de que nós possamos estar prontos para esse contato e essa comunhão com Ele. Então esse é o momento que a gente faz no início do culto, o momento do nosso arrependimento e confissão. Eu convido vocês então a nós fazermos isso nesse momento. Querido Deus e amado Pai Celestial, em Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo, nos aproximamos de Ti nesse momento, pedindo graça, paz, amor e vontade. Sabemos, ó Deus, que não somos merecedores do Teu olhar, pois somos pecadores e indignos de estarmos na Tua presença. Mas também conhecemos o Teu amor e o Teu chamado amoroso que nos traz para perto de Ti. E sabemos que, pelo arrependimento e confissão, Tu nos recebe na Tua graça, no abraço paternal que encontramos apenas em Ti. Te agradecemos por essa oportunidade que temos e entregamos a Ti o nosso coração, com todas as nossas culpas, verdadeiramente arrependidos e dispostos a começar novos caminhos, orientados pela Tua Palavra. Perdoa, portanto, todos os nossos pecados e guia os nossos pensamentos para a Tua Palavra, para que possamos nela encontrar a direção que precisamos ter para novas escolhas e novas decisões. Concede-nos a graça de compartilhar o perdão dos pecados com as pessoas com quem convivemos. Dá-nos o Teu Espírito Santo, para que possamos, movidos pelo Espírito Santo, ter uma vida agradável a Ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Sendo assim, eu pergunto a vocês se vocês estão verdadeiramente arrependidos de todos os seus pecados, se vocês creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador, e se vocês desejam corrigir a vida com o auxílio do Espírito Santo. Se assim é, então na presença de Deus confirme dizendo sim. Sendo assim, eu anuncio a vocês a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Nós seguimos agora com a primeira leitura, a primeira parte da Palavra de Deus que vai agora orientar nossos caminhos, nossas escolhas e decisões. Estamos no Salmo 119. Abrimos então a nossa Bíblia. Na página 871, nós temos esse texto. Salmo 119, versículo 97 até o versículo 104, onde nós lemos então o seguinte: Como eu amo a Tua lei, penso nela o dia todo. O Teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos Teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos Teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a Tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as Tuas ordens, porque és Tu que me ensinas. Como são doces as Tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das Tuas leis consigo a sabedoria, e assim detesto todos os caminhos da mentira. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Seguimos. Bendito Jesus, divino pastor, ó, vem conceder Teu rico favor. As súplicas ouve e recebe nos céus o culto que agora rendemos a Deus.
Celeste Senhor, ó, vem ensinar nossa alma a sentir e a língua a falar, com muita ternura, com todo fervor, o santo evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e neles, Senhor, a verdade fugir. Seguimos agora com a leitura do Antigo Testamento, que nós encontramos no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 15, a página 467. Então, 1 Reis 3, a partir do versículo 4 e vai até o versículo 15. Sabedoria é o que Salomão pede a Deus nesse momento da vida dele. Então diz aqui no versículo 3 em diante: Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares nos montes. Certa vez Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite o Senhor apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: tu sempre mostraste grande amor por Davi, o meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Mas, Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria. Sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse povo tão grande? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você a sabedoria e inteligência como ninguém antes de você nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Esse aqui é o texto primeiro que a gente tem, um pedido feito por Salomão a Deus. Agora nós vamos para a epístola de hoje, que nós encontramos em Efésios, capítulo 1, versículo 13 a 14, a página é 1635. Efésios, então, 1, 3 a 14. Mil 1637, né, a página. Aqui nós temos uma relação anunciada por Paulo aos Efésios de bênçãos espirituais. Uma vez que nós estamos iniciando esse novo ano, que tipo de bênçãos a gente poderia pedir para Deus destas que estão anunciadas aqui? Então vamos lá ao texto que diz o seguinte: agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo,
Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o seu Espírito Santo, para que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará a liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Esse é o texto da epístola de hoje. Nós cantamos agora o próximo hino, 69. Com preces nos lábios a ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor. Mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em ti, pois em fortes tormentas, em ventos agrestes socorres os teus. Nos grandes perigos só tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Nós seguimos agora com o Evangelho do dia de hoje, que nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40 até 52. Nos colocamos em pé para receber o Evangelho. Lucas 2, versículo 40 em diante, página 1414. Nós temos então Jesus no templo, é o título que a gente tem, e vai até os 52 na nossa leitura. Aqui a palavra diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso.
Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num pátio, num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com a resposta que dava. Quando os pais viram o menino, ficaram tão admirados, e a sua mãe lhe disse: meu filho, por que é que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. E Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Esta então é a parte do Evangelho de hoje. Nós falamos agora a nossa fé, as palavras do credo apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocar, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor, que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor, que abençoa-te visivelmente, chove amoroso dos céus seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois
o Senhor é clemente. Louva, ó minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Muito bem, então, meus amigos e amigas. Sobre o tema Faça um Pedido, nós vamos agora buscar orientação para a nossa resposta, se Deus fizesse isso com a gente. Passagem de ano, estamos começando uma nova etapa, estamos começando talvez novos projetos, e aí a pergunta é essa, qual pedido fazer a Deus para que este ano possa ser um ano em que eu me sinta completo, que eu me sinta feliz, que eu me sinta pleno? Qual seria a sua necessidade mais urgente? O que você gostaria de colocar em primeiro lugar para que acontecesse e o resto você daria conta? Normalmente a gente diz assim, tendo saúde, está ótimo, o resto a gente vai atrás. E seria esse o teu pedido mesmo, a saúde? Teria alguma outra coisa aí, de repente interessante, que pudesse cair assim pronto na tua frente? Deus estivesse contigo aí para satisfazer o teu desejo mais forte para 2025, qual seria? O que você considera assim, indispensável para que a tua felicidade aconteça? Se Deus chegasse do teu lado, como chegou para Salomão lá e falando com ele, peça o que você quiser que eu te darei. Olha que chance. Qual seria a tua resposta? Algumas pessoas estavam encerrando 2024 com um pedido. E não eram poucas. O pedido era cena da virada. Muitos fizeram esse pedido. Almejavam, uma bolada de dinheiro para tocar a vida numa boa. Planos já estavam sendo feitos, Muita brincadeira rolou em torno desse sonho. Muitas buscas desse sonho. Alguém de vocês ganhou? Não me contou? Não? Então tá, não, porque senão a gente ia até conversar diferente, Mas tudo bem, continuamos então no mesmo barco, todo mundo, eu também não ganhei. Um dia tem que jogar para ver se eu ganho, mas tudo bem, vamos lá. Vamos seguir agora com o Salomão. O Salomão, ele ganhou na loteria, porque Deus disse para ele, olha, pode pedir o que você quiser que eu te darei. E a gente vê no desenrolar do texto bíblico que Salomão pediu uma coisa e ganhou muito mais do que aquilo que pediu, porque pediu a coisa certa. Mas vejam como Salomão não é assim, ganancioso, como ele é moderado. Ele nem faz o pedido de cara, ele não pula na frente para fazer o pedido, ele começa a conversar com Deus. Deus fez uma pergunta e ele não respondeu, não disse que ele queria. Ele começou de longe uma conversa com Deus. Eu acredito que Salomão estava pensando, enquanto ele falava com Deus, ele estava articulando o pensamento para saber onde é que ele tinha que chegar e como que ele faria para fazer o pedido dele. Então ele disse para Deus, tu mostraste muito amor pelo meu pai Davi, e tu continuas a mostrar esse teu grande amor por mim. Então isso eu já preciso reconhecer. Tu deixaste que eu, um jovem, tão novo ainda, já pudesse ser um rei. Isso é um presente especial. Eu já tenho uma coisa bem importante, bem grande, que você já me permitiu. Então veja, ele começa uma pequena reflexão antes de dar uma resposta. Como é interessante a gente pensar antes de responder, não ser afoito na resposta, para não ser impreciso e pouco assertivo. A ideia é que a gente reflita. Então ele faz uma retrospectiva da vida dele. Ele diz, olha, eu olho para o meu pai, da casa, a minha família, eu vejo que você vem acompanhando a família há muitos anos, que você vem abençoando, E eu estou aqui agora, mas eu sou muito pequeno diante de tudo o que você já fez para a minha família. O
que eu reconheço que minha posição é uma posição indigna até, para fazer um pedido para ti. Talvez tudo isso Salomão está trazendo diante de Deus agora. Não foi uma resposta fútil, não foi uma resposta imediata, foi uma resposta refletida. E isto foi importante, porque isso é que deu o resultado fantástico para a vida de Salomão, né? Que foi o que ele pediu. Então depois que ele faz essa reflexão, depois que ele respira, depois que ele tem essa oportunidade de ter esse diálogo com Deus, aí ele vai e diz: dá-me sabedoria para que eu possa governar com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Ele não apenas pede, mas ele já pede com um direcionamento. Eu quero sabedoria para esta finalidade, para estabelecer a justiça no meu reino e para conseguir discernir entre o bem e o mal. Então veja que tem uma resposta completa. Ele sabe o que ele precisa e ele sabe para que ele precisa. Isso é fruto de um conhecedor da sua própria realidade. Então é muito importante que a gente, ao pedir alguma coisa, a gente conheça a nossa realidade, o nosso contexto, saber quem somos, onde estamos, o que estamos e a que finalidade nós estamos aqui, qual o propósito de vida que nós temos. Antes de fazer um pedido para Deus, é importante saber por que eu estou aqui e qual minha missão, qual minha finalidade, o que eu preciso de fato fazer, o quanto eu preciso acertar com tudo aquilo que eu tenho que fazer. E aí você vai direto no pedido. E a resposta de Deus foi: Deus gostou de Salomão ter pedido isso, agradou a Deus o pedido de Salomão. É muito importante esse pedido: sabedoria para a justiça e para fazer a diferença entre o bem e o mal, ou seja, para governar bem. Salomão sabia o que ele precisava, ele sabia o que ele não tinha, e ele não pensou em si apenas, diante dessa grande oportunidade, porque ele pediu coisas que ele pudesse usar com as outras pessoas e não para o conforto dele mesmo, né? Nós também podemos pedir algo que nos ajude a sermos melhores naquilo que fazemos. Nós também podemos colocar diante de Deus no início do ano pedidos que possam transformar a nossa vida e a nossa existência em uma existência altamente significativa com as pessoas com quem vivemos. E Deus ficou tão feliz com o pedido de Salomão, que Deus ampliou as concessões. Em vez de dar apenas a sabedoria, esse era o pedido dele. Não, Deus ainda diz assim: eu lhe darei também o que você não pediu. Eu vou dar para você riquezas, e honra, e vida longa. Veja, de presente completo. Então, tendo e sabendo fazer o pedido para Deus, o que Deus quer que você peça, e sabendo para que você está pedindo, você pode estar despertando em Deus o desejo de te abençoar mais ainda. Pedir a coisa errada pode bloquear o caminho, pedir a coisa certa pode abrir o caminho. Quando você acerta o pedido, Deus dá para você mais do que você pediu, mais do que você pensou e mais do que você precisa. Então é preciso ser assertivo no pedido. E isso foi o que aconteceu. Então, será que o teu pedido para 2025, se você pudesse fazer um pedido, seria um pedido assim assertivo? Como que você poderia elaborar um pedido para Deus para 2025 de formas tais que Deus pudesse dar aquilo que você pediu e tudo o resto pode ser agregado? Que Deus pudesse abrir a mão em cima de ti e te dar tudo o que você precisa. Deus colocou uma condição para Salomão. Deus disse: eu te darei vida longa. Versículo 14: se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez o seu pai Davi. Então tem uma condicionante aí importante para a concessão de bênçãos. O pedido pode ser feito, a bênção é a promessa divina, mas diante de duas condições: obediência da tua parte aos meus mandamentos e respeito da tua parte em relação a mim. Enquanto você estiver conectado comigo nessas duas dimensões de respeito e obediência, você pode continuar pedindo, que eu vou continuar te dando. Às vezes a gente não tem, às vezes a gente não consegue a resposta, porque falta essa conexão aí paralela de obediência e respeito a Deus. O que Deus quer é uma vida consagrada a Ele. Então a gente vai olhar agora o Salmo 119, que é o Salmo que a gente leu,
que provavelmente tenha sido de Davi também, o Salmo, a gente não sabe o autor, mas julga-se que seja de Davi. A gente vai ver que o Davi começa falando, se foi ele que escreveu, né? O autor começa falando: como eu te amo, como eu amo a tua lei, eu penso nela dia e noite. O teu mandamento está sempre comigo, obedeço os teus mandamentos, quero obedecer a tua palavra, como são doces as tuas palavras. Então veja, essa atitude do autor do Salmo 119 diante de Deus é o que abre porta para a concessão de bênçãos. Foi isso que Deus disse para Salomão: se você me obedecer, e aqui ele diz: eu quero te obedecer, eu tenho prazer na tua lei, para mim a tua lei é tudo. Assim, a qualificação da relação do autor do Salmo 119 com a lei de Deus e com as promessas de Deus, e isto fez desse autor um autor abençoado. A gente vê que ele vai falando dessas bênçãos. Ele diz assim: se a tua postura for como foi a de teu pai, eu darei para você tudo o que você pediu. É o que Deus disse para Salomão, tá? Eu quero que você seja igual ao teu pai, de dedicação, de amor à minha palavra, de respeito e de obediência, e eu farei de ti o grande rei. O que Deus quer? Consagração. É isso que está escrito nesse Salmo 119. Isso é consagração. Isso é uma vida consagrada, abençoada por Deus. Quanto maior o nosso nível de consagração em relação às coisas de Deus, maiores serão as bênçãos que nós vamos receber. Essa é a lógica do atendimento aos pedidos que a gente pode fazer a Deus. Então, por causa da nossa consagração, nós poderemos ter muito mais do que nós pedimos. Essa é uma boa receita para 2025. No Evangelho de hoje, a gente encontra lá Jesus, né, no templo, e diz lá que o menino crescia, ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Então veja, de novo aparece a sabedoria. A sabedoria é uma marca da presença de Deus na vida das pessoas. Estava lá com Salomão, Deus agradou-se do pedido. Está com Jesus Cristo, que também agrada a Deus. Então, a receita para obter as bênçãos de Deus é a busca da sabedoria. E talvez antes de pedir qualquer coisa, a gente precise aprender a pedir a sabedoria. E diz aqui no versículo 42, quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa da Páscoa em Jerusalém. 3 dias depois, eles encontraram Jesus no templo. Aonde que estava o sábio Jesus? No templo, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com as pessoas que representavam essa palavra de Deus, fruto da sua sabedoria. E eles não sabiam de onde vinha tanta sabedoria. E quando Jesus foi encontrado por Maria lá no templo, ele disse para Maria: por acaso você não sabia? O meu lugar é na casa do meu pai? Porque isso é o que a sabedoria me manda. É para cá que a sabedoria me traz. A sabedoria tem a finalidade de me conectar com Deus. E eu, por ser filho de Deus, por ser tão sábio, estou na casa do meu pai. Vida de consagração. É isso que Deus quer para cada um de nós. Para que 2025 seja um ano abençoado, um dos seguros caminhos que a gente tem é o caminho da consagração. A consagração que é aquela dedicação a Deus. Isso então a gente vai encontrar lá com Paulo em Efésios, capítulo 3, 14, quando ele fala das bênçãos espirituais, dizendo: somos abençoados por Deus por estarmos unidos com Cristo. A nossa união com Cristo garante bênçãos. Deus havia nos escolhido para sermos dele. Diz também: Deus havia resolvido que nos tornaria seus filhos. E diz ainda: pela morte de Cristo nós somos libertados. Fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo. E o Espírito Santo é a garantia de que nós receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Então, caminho de bênção, caminho de sabedoria, caminho de consagração. Quero ver o ano 2025 funcionando direitinho para ti? Busca esse caminho. Começa pedindo sabedoria, toma como decisão ter uma vida consagrada ao Senhor. Busque oportunidades de se consagrar a Deus em tudo que você faz, do jeito que você pensa, do jeito que você fala, do jeito que você é. Aproveite as oportunidades que a sua igreja vai trazer para você como desafios em 2025. Teremos muitos desafios, teremos muitos chamados das lideranças da igreja para o nosso envolvimento, para a nossa consagração. E aí está a oportunidade de a gente construir um tempo mais abençoado para nós mesmos, na medida em que nós nos consagramos ao Senhor. E tudo aquilo que somos e fazemos, quando entregamos ao Senhor, reverte para nós em tipo de bênçãos especiais. E Deus continua nos oferecendo isso, né?
Então agora fica com cada um de vocês. Façam seus pedidos. Salomão teve a oportunidade de fazer os seus, vocês têm a oportunidade de fazer os seus, eu tenho a minha oportunidade. Façamos pedidos ao Senhor para 2025 ser um ano muito abençoado. E que Deus conceda para nós oportunidades diversas de experimentar a sua presença em nossa vida, o seu poder, a sua graça, e que assim nós possamos encontrar nossa felicidade e plenitude. Um feliz 2025 para todos nós. Amém. Muito bem, nós vamos então aos nossos aniversariantes aqui no nosso aplicativo. Nós temos dia 3, não, hoje é dia 2, então não temos. Vai ser amanhã o aniversário da Silvina, que vai estar de aniversário. Então nós não temos aniversários dessa última semana, não temos aqui. Nós pedimos então que Deus esteja presente na vida. Tem alguém que hoje está aqui, que não foi lembrado? Não, né? De aniversário? Não. Então, nós queremos pedir a bênção de Deus e a proteção dele, né, para os tantos dias que nós temos pela frente desse novo ano, que seja de fato um ano abençoado por todos nós. Mas nós queremos registrar alguns pedidos especiais aqui. Nós temos uma situação do nosso querido amigo Vladimir. Ele está numa situação um pouco melhor agora, já evoluiu o quadro dele de saúde, está mais estabilizado, já não está mais com soro, já não está mais com sonda, já está bem animado lá. Então ele sempre pede para trazer o abraço dele para todos vocês aqui e pedir que continue orando, porque são as orações nossas que estão levantando ele do leito lá. Ainda está internado, ainda vai talvez mais uns 15 dias ainda de internação hospitalar, para dar conta de bactérias que estão agora presentes lá no histórico dele. Seguimos orando também pelo nosso querido Ramires, né, que continua também em situação de instabilidade. Seguimos lembrando lá do tio Ivo, dando nome para a gente hoje aqui, né? Lembramos lá do tio Ivo, pedindo paz e proteção para ele também, que os caminhos dele possam ser abençoados pelo nosso Deus, assim como também da senhora, né, que Deus esteja com a senhora ali abençoando e protegendo. No último culto nós lembramos o seu aniversário, né? Queremos hoje pedir, já que a senhora está com a gente hoje aqui também, a bênção e a proteção para a senhora, nesse novo ciclo que vem aí de vida, né? Que Deus tenha um olhar especial para a senhora também, e dando forças para o grande desafio que a senhora tem, que a gente sabe não é pequeno, né? Deus esteja sempre do seu lado aí, protegendo e abençoando. Tem mais algum pedido que eu não lembre agora, que não tenho no meu radar aí? Não? Então nós seguimos nesse momento de oração. Vamos aí, na presença de Deus, levando nossas expectativas. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado pelo ano que passou, pelas bênçãos que nós experimentamos, por teu amor e bondade que tornaram possível nossa caminhada e a nossa chegada a 2025. E agora que nós estamos já nessa nova dimensão, nós pedimos o teu olhar especial, renovando as bênçãos, paz, proteção, amor e bondade sobre todos nós. E assim como Salomão trouxe a ti um pedido de sabedoria, também nós queremos ser sábios para nossas escolhas em 2025. E pedimos que tu dês sabedoria a todos nós, para que possamos escolher certo, decidir de uma forma mais harmonizada com a tua palavra e buscar os nossos caminhos que nos aproximem cada vez mais de ti. Pedimos que sejas paciente conosco por causa das nossas limitações e quando pecarmos, nos chame de volta pelo teu Espírito para o verdadeiro arrependimento. Concede-nos graças, amor, paz e bondade no nosso trabalho, na nossa vida familiar, no nosso relacionamento matrimonial, na relação com os amigos, parentes, nos estudos, em tudo que fizermos esse ano, possamos ser atendidos pela tua graça, pelo teu amor e possamos sentir a tua presença em nosso caminhar. Para os grandes desafios que nós não conhecemos, nós pedimos que nos dês firmeza, para que possamos enfrentá-los confiando em tuas promessas de cuidado e proteção. E sempre possamos, antes de pensar em nós mesmos, pensarmos também no nosso próximo, pensarmos na nossa relação com as pessoas com quem convivemos.
e possamos levar todos juntos no amor, na paz e na bondade para a tua presença. Pedimos a Deus que tu abençoes os aniversariantes, conceda a tua graça, a tua paz e o teu amor, que eles possam encontrar em ti forças para seguirem os seus caminhos, encontrando sempre tua paz, tua proteção, teu amor, tua bondade. Renova no caminho deles as tuas promessas de proteção e amor. Coloca nos seus caminhos os teus santos anjos para trazer-lhes proteção. Aos enfermos nós pedimos também cuidado, proteção, amor e bondade, paciência da parte dos enfermeiros, sabedoria da parte dos médicos, boa vontade da parte da família, para que todos possam colaborar para a recuperação dos nossos irmãos enfermos. E ali também teus santos anjos permaneçam ao lado, fortalecendo, protegendo e abençoando. Abençoa a nossa vida de comunidade, que possamos planejar as nossas atividades e colocarmos a nossa disponibilidade na tua presença, para o trabalho, para os eventos, para os encontros, para as celebrações, para os cultos, reuniões, estudos e encontros. Que em todas as nossas atividades possamos ser muito abençoados por Ti nesse ano que está iniciando. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.